O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesse tempo do Natal do Senhor, a Igreja coloca diante dos nossos olhos leituras bíblicas e expressões também da sua liturgia que mostram qual foi a mais importante missão de Jesus e o motivo central da sua encarnação: tirar o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que, imolado no alto da cruz, na sua própria carne, apagou o pecado da humanidade. E como grande consequência desta missão, eu diria, como uma feliz consequência, nos foi devolvida, portanto, a comunhão com Deus. Jesus veio para nos salvar das obras mortas do pecado. E nesse dia 3 de janeiro, dia em que a Igreja celebra o Santíssimo Nome de Jesus, nós celebramos, de certa forma, a nossa salvação. O nome de Jesus significa isso. Yeshua significa em hebraico Deus salva ou Deus Salvador. Por isso que São João está dizendo na sua primeira carta que na medida em que nós conhecemos esse mistério da vida de Cristo, o mistério do seu nome e o mistério da sua vida, nós deixamos de pecar. Quem o conhece não peca. Esta palavra de São João, que é quase uma lei do Novo Testamento, está deixando claro para nós que a maneira principal de progredirmos na santidade e rompermos com o pecado é o conhecimento de Jesus. E aqui, dentro da lógica desta palavra, a gente pode entender que quando nós pecamos muito, ofendemos a Deus de maneira grande, nós demonstramos um amor e um conhecimento ainda fraco. Quem peca demais conhece pouco a Jesus. Quem não se preocupa com a sua própria conversão demonstra um amor e um conhecimento do Filho de Deus que ainda é muito limitado, porque é este conhecimento de Cristo que gera o arrependimento e a conversão. A Canção Nova, ela existe também para promover na vida das pessoas a graça desse encontro pessoal com Cristo, porque nós acreditamos que é somente a partir deste encontro que as pessoas vão ser santas.
não é um discurso muito moralista que vai salvar as pessoas do pecado. Os jovens, sobretudo, não estão nem aí quando se diz para eles o que é pecado e o que não é pecado. Eles só deixarão o pecado quando conhecerem Jesus. Os pais que educam seus filhos na fé, além de mostrar de fato o que é certo e o que é errado, devem, antes de tudo, fazer os seus filhos conhecerem a Jesus. Porque um discurso somente no aspecto moral, de pode e não pode, esse discurso não vai tirar ninguém do pecado. É o conhecimento de Cristo, pessoal e íntimo, que vai nos fazer também romper com o mal do pecado. Porque a santidade é, antes de tudo, uma resposta de amor. Nós não pecaremos por amor a Deus, para não ofendê-lo. Esse deve ser o motivo principal da luta contra o mal e contra o pecado. Não é nem mesmo o medo da condenação ou o medo do inferno. Isso é um motivo ainda muito imperfeito. O motivo principal que nos leva a romper com o pecado é o amor a Deus. Porque quem ama não ofende o seu amado. É para isso que Jesus veio, para nos fazer conhecê-lo, cativar o nosso amor e assim tirar o pecado do mundo. Meus irmãos, é bem certo, e quantos de nós já não experimentamos isso? Deus de fato perdoa tudo. Os pecados mais graves, mais vergonhosos, os piores que nós já cometemos, Deus, o Pai das misericórdias, Ele perdoa absolutamente tudo. Mas nós não podemos nos iludir e nem iludir as pessoas com um discurso errado da misericórdia. Deus só perdoa pecados se nós nos arrependemos deles. Aquele pecado que Jesus disse que não tem perdão é o pecado do não arrependimento, da falta de contrição. E quando não se arrepende, não se abre as portas para a misericórdia. A misericórdia, ela é incondicional. Ela não coloca nenhuma condição sobre nós. Todos os pecados são perdoados. Mas dizer que a misericórdia é incondicional não significa dizer também que ela não tem consequências. Ela não tem condições, mas tem consequências. E a consequência principal da misericórdia é a nossa conversão. Todos os pecadores que passaram pela vida de Cristo, que os evangelhos nos relatam, todos eles, ou pelo menos a maioria, se converteu. A partir da experiência com a misericórdia incondicional, viveram a consequência da conversão. Queira Deus que também nós, neste tempo santo do Natal, conheçamos mais a Jesus para pecarmos menos. É bonito porque na primeira leitura, João está dizendo que quando Jesus se manifestar, nós o veremos tal como Ele é. E aí não haverá mais pecado. Por isso que no céu não tem espaço para o mal. Os santos no céu veem a Deus face a face. E esse conhecimento imediato de Deus torna impossível o pecado. Que Deus nos dê a graça de, mesmo na escuridão da fé neste mundo, vermos a Cristo, conhecê-lo pessoalmente e intimamente, como a nossa melhor arma e remédio contra o mal do pecado.